Só o curso de manutenção de celulares não me deu as ferramentas que eu precisava para poder vencer, para eu poder sair de uma condição de sufoco financeiro para uma condição onde eu tivesse minha autonomia, onde eu tivesse um salário que desse para eu bancar as contas da minha casa, para eu poder pagar uma escola para meus filhos, para eu poder dar uma vida mais confortável para minha esposa. Meu nome é Caio Souza, eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu venho de uma família de classe B para classe C, uma família que não me deu muitas oportunidades, mas também não me deixou faltar nada. Eu sou muito grato a eles por tudo, mas o fato é que eu tive que me agarrar ao que veio aparecendo e sempre tive que exercitar a minha natureza de batalhar, persistir para conseguir. Foi assim desde o início, é assim até agora e eu acho que vai ser assim para o resto da minha vida. Essa minha história com celulares, ela começou de uma maneira bem inusitada, tá? Eu estava muito bem empregado no ramo de petróleo e gás e eu estava com meu salário de 15 mil reais por mês, tinha uma posição de chefia, de liderança. Eu liderava uma equipe grande, tinha bastante prestígio dentro da empresa, era um profissional bastante requisitado, recebia propostas regulares de trabalho. Só que com o problema da Lava Jato, que começou desde 2013, 2014, as empresas nessa área começaram a sofrer um baque muito grande por conta dos escândalos de corrupção, por conta de tudo que estava acontecendo na época. E esse problema também afetou a empresa que eu trabalhava e eu fui demitido. E nem o último salário eu recebi. E esse último salário que eu não recebi, ele vai ser o gancho para eu começar na minha carreira de reparo de celulares mais à frente. Mas voltando um pouco à fita, depois que eu fui demitido, eu tive que dar o meu jeito. Mais uma vez, eu estava empregado, tinha uma condição de vida bem razoável, mas eu tive que dar o meu jeito, tive que fazer acontecer, eu não podia deixar minha família passar necessidade. Então abriu a mercearia. E essa mercearia ela começou com um engradado de cerveja, um engradado de refrigerante e um saco de balas. E em 2014, mais ou menos em agosto de 2014. Quando foi em julho de 2015, eu já tinha um mini mercado. Graças ao meu trabalho, graças ao meu esforço, eu fui conseguindo evoluir, crescer e cheguei a ter um mini mercado. Só que o esquema de trabalho ele era muito sacrificante. Ele me fazia trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não tinha tempo para nada, eu vivia cansado. Eu não conseguia chegar em casa e ficar com meus filhos. Aonde eu sentava, eu dormia. E eu também não via resultado concreto, pessoal para mim e para minha família. O negócio crescia, mas o dinheiro mal dava para eu pagar minhas contas no final do mês, porque o reinvestimento era muito grande e a margem de lucro desse negócio era muito pequena. Então, o lucro eu tinha que pegar o pouco lucro que tinha e separar uma parte para reinvestir na minha mercearia e uma outra parte para pagar minhas contas pessoais, ou seja, crescimento não dava. Meus filhos estavam estudando em escolas que não eram boas escolas e eu não conseguia dar para eles um mínimo de suporte para eles poderem ter um estudo melhor, para eles poderem ter uma condição de vida que não, não necessitasse no futuro deles eles passarem por tudo que eu passei, por tudo que meus pais passaram. Que esse é o objetivo, né? É a gente dar uma vida melhor para nossa família. Então eu comecei a pesquisar alguns outros negócios, uma saída para aquele problema. E nesse meio tempo veio para mim a rescisão, que eu entrei na justiça lá daquela empresa do petróleo e gás e eu recebi um dinheiro. Com esse dinheiro eu paguei algumas contas atrasadas e o que sobrou eu decidi realmente sair daquilo, sair daquela situação que eu estava. Que eu não tenho nada a reclamar, só tenho a agradecer porque foi o sustento da minha família, mas que não era exatamente aquilo que eu estava almejando para a minha vida. Então eu comecei a pesquisar na internet e eu vi uma coisa que eu gostava muito de mexer, eu sempre gostei, que foi informática. Só que eu tinha 34 anos na época, 34 para 35, eu estava um pouco desatualizado dessa coisa de celular. Eu tinha zero experiência com eletrônica, zero experiência com oficina de reparo de celular, eu tinha zero experiência com tudo.
Eu sabia montar um computador, uma placa-mãe, encaixar um processador, isso eu sabia fazer. Mas celular, nanotecnologia, microtecnologia, nada disso. Eu era seco, nada, zero. Então, pesquisando sobre essa parte de informática, eu me deparei com um vídeo de um cara que falava que o ramo de informática estava decaindo e o de celulares ele estava em amplo crescimento. Que o negócio da vez, a bola da vez, era o reparo de celulares. E eu decidi apostar nisso aí, mesmo com zero experiência, com zero tudo e já com 34 anos de idade. Mais um recomeço na minha vida. E eu peguei a pouca grana que sobrou e eu investi num curso de manutenção de uma semana, que me ensinava o básico, a trocar tela, trocar conector, muito mal, solda muito mal, mas ele dava as noções básicas. Como eu sou uma pessoa que mete as caras, que está acostumada a fazer acontecer, eu peguei essa pouca grana, investi e uma coisa engraçada que aconteceu no meio do curso é que a minha esposa me deu a notícia de que eu seria pai mais uma vez. Ou seja, a grana já estava meio curta, entendeu? E eu estava fazendo um curso, era uma projeção, um planejamento para um recomeço, e eu recebi a notícia de que chegaria mais um membro da minha família. Então foi uma mistura de felicidade com muita preocupação, porque ia ser tudo de novo. A minha outra filha ela já estava com 3 anos, se não me engano, e eu ia começar tudo de novo. Além de ter o trabalho com o tempo, carinho, noites em claro, também tem as despesas financeiras que seriam bem altas. E isso poderia ter mexido comigo durante o curso, mas na verdade isso foi um combustível para eu poder me dedicar 100% mais. Então, quando eu saía do curso, eu ia para o hotel e estudava mais e mais e mais. E procurei absorver do máximo esse curso, por mais limitado que ele fosse, o máximo que eu pudesse. E eu voltei para Cabo Frio, que era a cidade onde eu estava morando na época. Voltei para Cabo Frio e em Cabo Frio eu aluguei um box com o restinho do dinheiro que eu tinha, encomendei algumas capas, películas, comprei tudo errado, modelos que já estavam defasados, o cara me empurrou um monte de coisa errada, porque eu não sabia como comprar. Comprei um monte de ferramenta que eu não precisava, comprei ferramentas de qualidade inferior que dificultaram muito a minha tomada de experiência no início. Então foram muitos erros porque eu não tive suporte. Eu não tive o suporte adequado para poder começar. Na época, o grupo de WhatsApp eram raros. Eu consegui entrar para um grupo que um colega de curso me indicou, mas o grupo as pessoas não gostavam de compartilhar. A gente perguntava às vezes uma coisa e a coisa era tão básica, por estar começando, nossas perguntas são bem básicas, né? E a coisa era bem básica e a galera não gostava de responder, não. A galera prendia o conhecimento legal e isso dificultou muito a minha vida. Então, eu gastei muito dinheiro que eu não precisava, muito tempo que eu não precisava, tomei muitas decisões erradas e isso fez eu ir à falência na minha primeira oficina de reparo de celulares, porque eu tinha habilidade com vendas, eu vinha de um negócio, eu era líder, eu era chefe do meu setor, então eu vinha de um negócio, eu sabia conversar, sabia vender, sabia apresentar o produto, eu tinha conhecimento de oferta, mas eu não tinha essa expertise do ramo de reparo de celulares em si, né? Os pulos do gato, as manhas, e não tinha quem ensinasse isso. Então eu penei muito e fui à falência. Perdi para a concorrência, clientes fazendo barraco na minha loja, prejuízos frequentes, porque não é só saber consertar celular, é saber como consertar, aonde consertar, o que fazer exatamente. E isso eu não tinha a menor noção. Então fui à falência. O que acontece? Mais ou menos isso em 2015 para 2016. Em 2016, o Michel Temer, por conta da crise financeira que o Brasil passava, ele liberou o saque do FGTS, das contas inativas do FGTS. E eu tinha lá R$ 9.000 para poder sacar. E eu entendi que aquela ali era a minha bola de ouro, era a minha última chance de eu poder tentar fazer essa coisa dar certo, porque eu tinha minha família,
o aluguel estava atrasado, prestação de móvel e energia, aluguel da loja, aluguel de casa, estava tudo um caos. Então eu decidi voltar para minha cidade natal, que é Rio de Janeiro, Duque de Caxias, né, o Grande Rio. Decidi voltar para minha cidade natal e tentar a minha última cartada por lá. Chegando lá, eu comecei a procurar um ponto e tudo muito caro, aluguel de R$ 2.000 para cima, onde eu queria, que era a zona comercial. Porque não adianta você botar sua loja num lugar onde ninguém vai. Por melhor que você seja, até você fazer o seu nome vai demorar muito. Então um dia, passando de frente para um muro numa esquina, eu vi dentro desse muro o que parecia uma loja em construção inacabada. Parecia que o dono começou a fazer, bateu a laje, subiu uma parede e ele não teve grana para terminar aquela construção. E eu procurei ele e conversei, ele estava um pouco resistente, ele era bem mais velho, devia ter mais ou menos uns 60 anos. E eu levei o meu pai. Essa história é até engraçada, porque o meu pai foi lá e meu pai é velho também, né, igual ele, coroa. Eles dois se entenderam, ele gostou do meu pai e decidiu liberar. Então, resumo da ópera, eu tinha R$ 9.000 para poder finalizar a construção da loja, colocar o mobiliário dentro da loja, por mais simples que fosse, custa dinheiro, né? Colocar o mobiliário dentro da loja, comprar alguns acessórios modernos, porque meus acessórios estavam defasados, e para poder iniciar os trabalhos com algum capital de giro para poder bancar energia, internet, todas as despesas que tem um ponto comercial a princípio. Por mais barato que seja, gera despesas. E ainda esse dinheiro teria que dar para eu sustentar a minha família nesse tempo, enquanto a construção não acabava e até o negócio pegar tração. Então foi assim um dos maiores desafios financeiros que eu tive. E graças a Deus deu tudo certo. Enquanto a loja estava em construção, eu tive muito tempo para poder avaliar o que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo. E as dificuldades que eu passei, elas me ensinaram o seguinte: um curso de reparo de celulares, ele não tem que necessariamente só te ensinar a consertar o celular. É como você entrar num curso de pescaria e eles te ensinarem só a preparar o peixe. Porque, na verdade, o ramo de reparo de celulares, ele não é só você consertar o celular. O curso só para reparo de celulares, ele serve para quando você é um técnico que quer trabalhar com celulares como funcionário de uma oficina de reparo de celulares que já é uma empresa estabelecida. Quando você faz o curso para poder virar o técnico de celulares, e quando você abre uma oficina de reparo de celulares ou mesmo trabalha a nível de home office, você precisa dominar algumas outras habilidades, porque, queira ou não, é uma empresa. E por eu não entender isso na época, por eu achar que só de eu ser bom em reparo de celulares, que aquilo ia me levar para um outro patamar, eu acabei jogando as cartas erradas e isso me levou à falência. Porque não adianta você saber consertar celular e não saber captar clientes. Não adianta você saber consertar celular e você não ter uma base mínima do seu planejamento, do que você vai fazer ao longo de um ano, aonde você quer chegar. Não adianta você ser o melhor cara de celulares se você não consegue se colocar numa posição de autoridade frente ao seu cliente. Porque assim você vira um alvo fácil da concorrência. O cliente, ele entende muito o que você apresenta para ele em termos de autoridade. Ele compra a tua autoridade, principalmente no meio de prestação de serviços. Então, eu não entendia isso na época. E só o curso de manutenção de celulares não me deu as ferramentas que eu precisava para poder vencer nessa área. Para eu poder sair de uma condição de sufoco financeiro para uma condição onde eu tivesse minha autonomia, onde eu tivesse um salário que desse para eu bancar as contas da minha casa, para eu poder pagar uma escola para meus filhos, para eu poder dar uma vida mais confortável para minha esposa. Essa lição eu tirei desse primeiro momento. Então, depois que eu passei por tudo isso, que eu comecei a construção da loja, que eu tive esse tempo para poder refletir, eu cheguei a essa conclusão. E eu cheguei à conclusão também de que eu deveria desenvolver outras habilidades. E foi isso que eu fiz. Então, eu comecei a aplicar tudo que eu aprendi na minha carreira, de tudo que eu fiz na vida, todas as profissões que eu tive,
E de onde eu tirei os maiores ensinamentos foi da área justamente do petróleo e gás, que foi de onde eu vim, onde eu passei mais tempo, que foi 10 anos. Eu trabalhei com sistemas de gestão de qualidade, então ele abrangia toda a sistemática de uma empresa, desde você definir a identidade da empresa até no final o controle financeiro e o planejamento dos próximos passos, para onde a empresa vai no futuro. Isso me ajudou muito a modelar um método que eu desenvolvi para o meu negócio que, que ajudou muito. Então, quando eu reinaugurei o meu negócio no dia 17 de julho de 2017, eu inaugurei com uma outra filosofia. Eu era mais empresa do que necessariamente produto. E isso tem uma diferença grande quando você entende que você é mais empresa do que produto, porque o produto você modela, o produto você muda. Quando você se autodenomina, sou técnico em reparo de celulares, sou técnico de manutenção de celulares, é o que eu sei fazer. Quando você se autodenomina isso, você fica limitado, porque uma empresa não é só isso. Você pode vender acessório, você pode mudar, você pode ampliar, você pode ser só isso também se você quiser. Mas a empresa não é só isso. Isso foi uma das maiores lições que eu tive. Então eu passei a gerenciar a empresa 360 graus. O que significa isso? Eu fazia os concertos, mas eu também fazia relacionamento com o cliente. Eu fazia o marketing, eu fazia propaganda, eu fazia o controle financeiro, eu fazia o planejamento estratégico do meu negócio, para onde eu ia. E eu comecei também a captar indicadores. O que significa isso? Eu conhecia os meus números, conhecia os números do meu negócio. Então, sempre que eu tinha um problema, eu sabia identificar rapidamente aonde é que estava a falha. Isso me ajudou muito e isso fez o negócio crescer como nunca. E graças a esse método eu consegui passar dessa lojinha de 12 metros quadrados alugada para um ponto comercial próprio, construído do zero também, numa esquina, numa zona das mais valorizadas do meu bairro, de frente para o mercado. Então, ponto próprio. Isso tudo sustentando minha família, isso tudo trabalhando, fazendo o negócio crescer. E graças a esse método, hoje eu tenho tempo para ficar com a minha família. Eu consigo tirar uma semana de folga, por exemplo, no final do ano. Graças a esse método, todos os meus filhos estudam escola particular. Consigo dar uma boa vida para minha esposa. Todo mundo tem plano de saúde. Todo mundo tem uma vida confortável. A gente consegue viajar nos feriados. Graças tudo a esse método que me ensinou a gerenciar o passo a passo de como você trabalha e monta esse negócio. Graças a esse método, hoje eu tenho tempo para pensar em outros projetos. E um desses projetos é poder ensinar esse método para outras pessoas. Não só para ter ganhos financeiros, mas também para ter outros tipos de ganhos. Porque eu descobri que a minha missão é transmitir conhecimento, a minha missão é transformar a vida das pessoas também. E eu tenho certeza que esse método é capaz de fazer isso. Porque se foi capaz de fazer isso comigo, que na época tinha 34 anos, com poucos recursos, conhecimento zero de reparo de celulares, e eu consegui chegar hoje numa condição de ter ponto próprio, de estar dando uma condição boa para minha família, e eu sei como fazer isso, eu sei esse passo a passo, eu tenho certeza que qualquer pessoa pode, desde que tenha força de vontade, desde que queira muito também, igual eu quis, fazer acontecer. Hoje a minha vida ela é muito diferente do que era em 2015, 2016. Hoje as minhas contas estão em dia, hoje eu tenho tempo para a família, hoje o meu negócio praticamente se toca sozinho. Eu faço poucos serviços na loja na realidade, eu tenho funcionários, eu tenho técnicos, tenho vendedores, tenho uma equipe que cuida do meu negócio e eu só confiro. Eu passo meio dia, todo dia no meu negócio. O resto todo do meu tempo é para eu poder me dedicar àquilo que eu achar melhor. Quer coisa melhor que isso? Esse método permitiu isso para mim. Então hoje eu me sinto realizado. Hoje eu sinto que eu tenho uma missão cumprida e estou partindo para outras missões. Missões maiores, missões que têm um significado maior, que além de me ajudar, vai ajudar outras pessoas, vai transformar a vida de outras pessoas. Então, o conselho que eu passo para quem está começando
é você, quando você buscar montar o seu negócio de reparo de celulares, quando você buscar fazer, e se você já está iniciando no ramo e está com dificuldade de dar o próximo passo, tenta achar um método, tenta usar técnicas de gestão no seu negócio, porque só consertar celulares não vai te levar a lugar nenhum. Você pode começar a ter clientes, você pode começar a ganhar o seu dinheiro, mas você não vai crescer, você não vai escalar o seu negócio sem ter a menor noção do que você faz nas outras áreas. Então, essa é a lição que eu dou para quem está começando e para quem já começou. Para quem está no início, está com algumas dificuldades, para quem já tem clientes, para quem já está na guerra e para quem está montando agora o negócio. Eu espero que essa minha experiência possa ajudar o próximo e eu espero, sinceramente, que o futuro da nossa profissão seja um futuro mais próspero, um futuro onde você tenha mais profissionalismo e aonde o técnico ele entenda que ele é dono de uma empresa. Acima de tudo, acima de todo o conhecimento que ele tem, ele é dono de uma empresa. E ele, por ser dono de uma empresa, ele tem que tomar atitudes de empresário.